Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. O Vale dos Sinos de Uruguaiana é o 26526, nas redes sociais do Ricardo Holandini e no streaming do BATV Mundo Afora. Nosso convidado de hoje é o deputado, o político, o meu amigo de longa data, colorado como eu. Futebol nós não vamos falar hoje, sem falar de futebol. Futebol é outro tema. Hoje nós vamos falar de outras coisas. E, atualmente, o deputado Záquia é presidente da IGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. Tudo bem, Záquia? Tudo bem, Holandini. Prazer é todo meu de novamente estarmos falando, né? Podendo falar um pouco da IGR. Eu gostaria de falar, o grande público não sabe, tá, o que a EGR faz. E a EGR faz muita coisa pelo Rio Grande, né? Ela cuida das rodovias que são pedagiadas pela EGR, né? Que ela que cuida desses pedágios, né? E tem muita obra que está sendo feita, que foi feita, e tem muita obra que está sendo feita, está em andamento, estão no planejamento da IGR aí de melhorar essa questão das rodovias que estão ainda sob controle do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, Orlandino, a EGR hoje é responsável por 628 quilômetros de rodovias estaduais, né? Essas rodovias são aquelas que têm as praças de pedágio, são 10 praças de pedágio ao longo desses 628 quilômetros, que vai, tem a RS 40, que é de Viamão até o litoral, Cidreira, nós temos a rodovia que vai para Gramado, nós temos a rodovia para Lajeado, nós temos a rodovia que vai lá em Encantado, no sul, Aporé, nós temos São Francisco de Paula, nós temos em Santo Antônio da Patrulha, quer dizer, nós temos lá Coxilha, lá, que vai para Erechim, são em diversos pontos do estado, né? Então, a EGR, ela, enquanto há uma disposição do governo de conceder à iniciativa privada esses 628 quilômetros, consequentemente todas essas estradas, para que elas possam ter aquelas benfeitorias estruturais, né? A EGR faz a sua devida manutenção, a sua devida conservação, faz pequenas obras de artes, né? Nós estamos, nesse momento, por exemplo, fazendo um viaduto em Gramado, nós estamos encerramos, mês passado, 2 grandes rotatórias em Montenegro, que era uma solicitação da sociedade de mais de 40 anos, que não acontecia, nós fizemos, e ali hoje é uma região de escoamento da produção do Rio Grande extremamente importante, e tínhamos e qualificamos a rodovia. Então, a EGR tem essa incumbência, né? Não somente de cobrar, não somente de gerenciar as praças de pedágios, mas todo o aspecto de segurança, todas as praças têm ambulância, todas as praças têm guincho. Nós temos que fazer a sinalização permanente dessas rodovias, nós temos que fazer a sua conservação. Às vezes, quando tem uma temporada como há pouco nós tivemos de chuva constante, quase uma semana, isso gera buracos e a EGR imediatamente já faz aquela operação tapa-buraco para depois, como nós estamos fazendo agora, fazer a recapagem na rodovia. Mas aquelas grandes obras, quando precisa lá uma duplicação ao longo de 100 quilômetros, isso a EGR não tem fôlego financeiro, não tem condições de fazer. Então, por isso que o governador Eduardo Leite tem, e na ideia, tem no seu planejamento, de transferir isso para a iniciativa privada, através de concessões, leilão para que haja essas concessões, para que a iniciativa privada possa efetivamente fazer essas grandes e necessárias obras no espaço de tempo menor possível, né?
Enquanto esses leilões não acontecem, enquanto essas concessões não são oficializadas, a EGR tem a obrigatoriedade, a obrigação de fazer essa conservação, de fazer essa manutenção, de fazer essa qualificação, essa melhoria e a administração dessas praças. Nós, agora, semana passada, abrimos a licitação de 6 novas obras importantes, obra em Canela, obra em Lajeado, obra em Mussum, obra em Cruzeiro do Sul, obra em Cidreira. Quer dizer, são obras de valores, para nós, significativos, 3, 4 milhões cada uma delas, mas que resolvem problemas muito pontuais que a comunidade tem, né? E que, às vezes, são obras pequenas para o DAIA, são obras pequenas para uma grande concessão, mas para a EGR não, ela tem competência, tem qualidade, qualificação e condições de fazer essas obras desse porte, né? E temos feito isso, enquanto a EGR for responsável pela administração desses quilômetros, ela vai continuar fazendo isso. Enquanto essas concessões não acontecerem, o ano passado foi concedido um lote, nós transferimos agora, em janeiro deste ano, um lote para a iniciativa privada, e a iniciativa privada vai fazer essas grandes obras, né? A famosa Curva da Morte, quando vai para Caxias do Sul, que é uma obra caríssima, a iniciativa privada vai fazer porque ela ganhou uma concessão, consequentemente, os pedágios dessa rodovia. Então, enquanto nós tivermos com essa responsabilidade, Orlandino, nós vamos estar cada vez mais preocupados em qualificar de uma maneira absolutamente responsável em respeito aos usuários das rodovias. Um dos grandes problemas nosso, do cidadão, são os acessos a determinadas cidades no Rio Grande do Sul, né, que, tradicionalmente, tu foi deputado há muito tempo, presidente da Assembleia, fizesse um trabalho grande lá, tivesse já envolvido em vários governos estaduais e conhece bem a situação dos municípios do Rio Grande do Sul. Tá? Agora, estás atuando nessa área ligada às rodovias, e isso é muito importante não só para o trânsito das pessoas, mas para o trânsito das cargas, da produção, de ida e vida e vinda da produção, né? Como é que está essa questão de alguns municípios ainda do Estado que têm essa dificuldade de obter um acesso melhor e que chegue melhor essas cargas? Porque as cargas hoje, eu vou muito para a região noroeste do estado e vejo aqueles caminhões enormes, caminhões pesadíssimos, caminhões nas rodovias, né? E as rodovias ainda não são duplicadas, muitas já estão duplicadas, facilita a vida de todo mundo, mas não estão duplicadas. Como é que está esse planejamento junto com o secretário dos Transportes, aí que está junto com ele, com o Juvir? Como é que está essa situação de planejamento para melhorar as rodovias do Estado nas duplicações, em especial, e acesso melhor a alguns municípios? E tu disseste com absoluta razão, né, Orlandino? O acesso aos municípios, isso é uma... Eu me recordo lá do governo Brito, nós estamos falando de 95 a 98, o Brito já avançava nessa questão de asfaltamento a esse acesso. Depois, os governos que sucederam não fizeram disso uma prioridade. O governo Eduardo Leite, no ano passado, asfaltou quase que uma centena de acessos que não existiam em condições regulares e boas. Este ano, a Secretaria de Transporte e Logística está preparada para asfaltar, ao longo deste governo, o restante daqueles municípios que não têm acesso asfaltado. Claro que é importante o processo de privatização da Corsã, em termos de recursos extra-orçamentários para que o governo possa fazer isso. O governo conta com esses recursos da privatização da Corsã para investir em infraestrutura, porque não tem nada mais justo para o município
para que ele possa se desenvolver, para que ele possa escoar a sua produção, para que os seus moradores, a sua população possa trafegar numa estrada em condições, quando tem que ir num hospital, quando tem que ir numa outra cidade, quando tem que ir a Porto Alegre numa consulta médica, porque normalmente são os pequenos municípios que não têm essa estrutura, principalmente na área de saúde, com melhores condições. Eles têm que se socorrer com municípios mais próximos, mais desenvolvidos, ou para a capital. Então, não é justo. Às vezes fazem 30, 40 quilômetros em estrada de terra esburacada, por causa das chuvas, etc., etc. E isso tem uma repercussão no desenvolvimento da cidade. Isso tem uma repercussão na renda que as pessoas vão obter através do escoamento da sua produção. Sua produção primária vai poder chegar numa Ceasa em condições de competição, vai poder ser distribuída ao longo do Estado uma velocidade, numa condição melhor. Então, isso é primordial. Eu fico extremamente contente quando eu vejo que isso é prioritário para o secretário Elvir Costella e para o governador Eduardo Leite, para que dê condições aos municípios que eles possam ter, não digo esse conforto, que eles possam ter esta condição minimamente justa de um asfalto. Ninguém é obrigado a ficar comendo pó todo dia. Imagina uma estrada de terra passando na frente da sua casa com um movimento intenso de caminhões, de tratores, etc., de veículos. Quer dizer, as pessoas ficam comendo pó o dia todo. Isso não é justo, isso não é humano. Então, claro que para minimizar isso, e as prefeituras são pequenas, elas não têm recursos para elas terem essa iniciativa, para elas poderem fazer esse capeamento, essa condição melhor na rodovia, e isso é uma atribuição do Estado. E, felizmente, está sendo enfrentado isso pelo atual governo, já iniciado no governo passado, mas dando a continuidade do governo desse governo. Acredito que com uma privatização os recursos oriundos da privatização da Corsã, e já definidos pelo governador, que são prioritariamente vão ser alocados na infraestrutura do Estado, porque infraestrutura gera desenvolvimento, e infraestrutura gera riqueza, gera uma melhora da sociedade toda. Eu fico feliz porque isso vai acontecer e vai terminar esse martírio que, lá em 1995, 6, 7, no governo Brito, se enfrentava a isso. Veja, são passados 30 anos, aproximadamente quase 30 anos, e somente agora que está se dando a condição de finalizar esse processo e asfaltar todos os acessos de todos os 497 municípios do Estado. Zaca, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos de Uruguaiana é o 26526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. Já voltamos. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o presidente da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, Luiz Fernando Zac. Zac, eu estive recentemente, aliás, mais de 2 vezes, eu acho que umas 3 vezes ali na região de Farroupilha. Estive em Farroupilha, Bento Gonçalves, aquela região, e vou pegar um exemplo de Farroupilha. Tem várias rodovias que passam por ali, que se cruzam por ali, que vão a Caxias do Sul, vão a Bento Gonçalves, Garibaldi, todo aquele entorno. E aquela região, por conta dessas rodovias e pelo tipo de gente que está ali há tanto tempo, aquilo se desenvolveu de uma maneira que chega a dar gosto de ver o comércio, a indústria, como está desenvolvido aqui, a preservação das rodovias, a quantidade de caminhões de carga rodando, de turistas, a importância disso para qualquer região ou para um município é fundamental. Quem não tem essa comunicação por terra, né,
está fadado a ficar patinando. Aquilo que tu disse, pô, andar 20, 30 quilômetros de chão batido para chegar numa estrada é terrível, né? E não desenvolve a região. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho. Pô, tem a RS-40, tem a questão ali em Gramado, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso e da importância de estar dando manutenção nessas rodovias e estar planejando as outras rodovias e privatizações para duplicar, porque o Estado não tem condições de duplicar, não tem dinheiro sobrando, né, para duplicar as rodovias, e melhorar os acessos e as duplicações que são tão necessárias, né, para diminuir também as mortes nas estradas, porque as rodovias duplicadas vai diminuir muito a morte nas estradas aí que nos acompanha há tantos anos, né, Isaac? Não tenho dúvida. Veja bem, Orlandino, se nós pegarmos a 040, essa que vai de Viamão a Pinhal, Cidreira, e vai para o litoral, e logo passando Viamão, ainda dentro de Viamão, mas passando a Praça de Pedágio, tem ali Águas Claras, que hoje Águas Claras tem aproximadamente 25 mil pessoas que lá residem. É uma cidade. E tem tido um número muito grande de acidentes. Porque nós sabemos que a rodovia traz o progresso, a rodovia traz o desenvolvimento, mas ao longo da rodovia traz o comércio, né? E se tem ali Águas Claras, que tem em torno de 25 mil pessoas, certamente que foi construído ao longo da rodovia um comércio para atender 25 mil pessoas. Então, ele é intenso, ele é contínuo, é um comércio ao lado do outro. Então, tem uma movimentação não só na rodovia, mas tem uma movimentação também naqueles que passam, que estão trafegando, transitando naquela região. E ali tínhamos um índice de acidentes muito intenso, muito grande, algo que desagrada bastante, por mais medidas de segurança que se faça, mas o desrespeito do mau motorista é uma coisa evidente. E até porque é uma rodovia que tem uma reta muito grande. Então, quando o motorista tem essa reta, aquele motorista que é desobediente das leis, ele utiliza um excesso de velocidade, porque é uma rodovia boa, bem feita, asfalto novo, bem sinalizada, e ele, né, corre a mais do que deveria, utiliza numa velocidade acima do permitido e, consequentemente, às vezes, temos acidentes ali, inclusive fatais. Então, nós fizemos algumas medidas, principalmente nós pegamos ali 4 pontos de número de acidentes, estatisticamente mostrado que, ao longo do tempo ali, eram acidentes que se repetiam, porque tinha um comércio intenso ao lado, ou porque era uma travessa próxima a uma escola, etc. E fizemos o que nós chamamos de aquelas lombadas, não é quebra-mola. Tu aumenta o asfalto 10 centímetros, a altura dele 10 centímetros, e é uma faixa de segurança. Quer dizer, obrigatoriamente, o carro tem que reduzir consideravelmente a velocidade. Extremamente bem sinalizado, ninguém é pego de surpresa, sabe que vai ter que reduzir a velocidade para dar condições para que os estudantes possam atravessar, para que as pessoas que vão ao comércio, se deslocando ao comércio, possam ter uma segurança maior. É uma estrada que estamos melhorando, o seu piso está muito bom, tem coisas para fazer que foge da responsabilidade da EGR, que daí seria do município, que é a rua lateral, ela vai paralela à rodovia, para que possa as pessoas transitar para os comércios, principalmente ali na Águas Claras. Nós estamos desenvolvendo um projeto, já que a prefeitura tem mostrado capacidade financeira, desenvolvendo um projeto para que a EGR possa, né, ao longo desse 2024, fazer, são aproximadamente 19 quilômetros, para fazer essa rua lateral para dar uma maior segurança. Uma coisa até interessante ali tem uma travessia de bugios muito grande, né? Então, com muita frequência, tu anda na estrada, tu vai ver bugio morto, atropelado pelos carros, e isso também é uma das causas de acidentes, né? Nós fizemos, ao longo dela, 5 travessias aéreas para os bugios atravessarem. É uma coisa impressionante, muito bonito até. Os bugios
atravessam nessa travessia aérea. Eles identificaram isso muito Para quem não rapidez. conhece, o bugio ele pula de uma árvore para outra. Então, isso aí não. Isso. Se ele vê que tem uma situação que ele pode continuar numa região que ele estava, ele vai passar por cima, ele não vai descer e sair caminhando, que é o que Claro. mata os bugios naquela região. E nós temos a região no sul do estado também, lá no Taim, né? Que os animais vão atravessar a rodovia federal, a BR, lá, e todo dia tem, inclusive dá acidente Tem grave atropelamento. com veículos, né? Não, e causando acidentes com extrema gravidade pelo impacto dos animais. Então, nós recebemos aqui diversos vídeos de pessoas extremamente faceiros com o resultado que deu essas travessias. É uma maneira de dar mais segurança, é uma maneira de dar mais conforto para o usuário, é uma maneira de diminuir o número de possíveis acidentes com consequências não só materiais, às vezes também pessoais, enfim. Estamos fazendo isso. E estamos cada vez mais com atenção voltada para a redução de acidentes na 040. Há uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, de tempos em tempos, ela fazia de uma maneira intensa uma fiscalização no excesso de velocidade, e os números eram assombrosos. Né? A última amostragem, a Polícia Rodoviária tinha feito de 386 carros verificados, 270 estavam em excesso de velocidade. É claro que quando nós fizemos essas lombadas ao longo da 040, diminuiu consideravelmente, porque daí não tem, elas são de quilômetros em quilômetros, então não tem a condição de dar continuidade a um excesso de velocidade, e daí os veículos transitam numa velocidade normal, e isso diminui bastante os acidentes. Tem uma estrada também importante, que é a 115, que liga Gramado, que no meu entendimento, cartão postal do Rio Grande do Sul em termos de rodovia. Por quê? Porque é a cidade que mais atrai turista, é o segundo polo turístico do Brasil, não tem aeroporto, então, obrigatoriamente, os turistas vão pela rodovia, e nós ali ela tem uma composição geográfica complicada, porque é serra, não tem condições de fazer uma outra pista. Em determinados espaços, nós criamos a terceira pista, mas tivemos que tirar o acostamento para que, na subida da serra, os carros possam transitar, porque ali também é uma região que produz muito e transita por ali boa parte da produção do Rio Grande do Sul. É uma rodovia também que nós renovamos toda a sinalização, estamos assim, como tem aquelas curvas acentuadas, e no período noturno, muita serração nesse nosso inverno, nós estamos sinalizando de uma maneira muito intensa todas as curvas, para que isso possa dar mais segurança, possa dar mais tranquilidade ao usuário, ao motorista, ao viajante, enfim. Estamos fazendo isso, são investimentos que as pessoas acham que são os valores pequenos, não são. Fazer sinalização em rodovia, sinalização vertical e horizontal, custa muito recurso, mas nós entendemos a importância dessa rodovia. E também nós essas obras que licitamos agora, são obras também com olhos voltados ao desenvolvimento. Por exemplo, Cruzeiro do Sul tem um distrito industrial importante. Ali é uma região que produz bastante, então tem um distrito industrial. O acesso do distrito, Landini, era muito ruim mesmo. Então, nós estamos agora projetando fazer uma grande rótula, asfaltamento, uma condição para que possa circular, e sem dúvida alguma isso gera emprego, isso gera riqueza, isso gera desenvolvimento e gera progresso para a região. Nós estamos fazendo também no sul uma rótula na entrada da cidade, extremamente importante, porque era um ponto de muita acidentalidade, os números eram muito ruins nesse aspecto, dava muito acidente com caminhões. Então, estamos fazendo uma grande rótula exatamente para evitar o cruzamento. Então, quando tu tira cruzamento de duas grandes rodovias, tu diminui a chance do acidente, tu dá mais segurança ao usuário, dá uma melhor condição, e é isso que está se fazendo.
ali em Mussul. Em Canela, que é também um polo turístico extremamente importante, nós estamos fazendo uma duplicação, uma melhoria, quando vai lá para vai para a saída, vai ir para São Francisco, para ir para Tainhas, que tem um fluxo muito grande de turistas, está em Bezinho, etc. Nós estamos duplicando, nós estamos fazendo mais, porque ali também gera engarrafamentos nos finais de semana, é uma maneira de minimizar, de diminuir isso. São obras, estamos fazendo em Nova Petrópolis 2 rotatórias, que tem cruzamento, porque Nova Petrópolis é uma cidade com uma composição, a rodovia passa no seu meio, ela é cruzada, isso é ruim, a rodovia cruza a cidade, então tem muito cruzamento, são bairros que há 10 anos atrás não existiam, mas com o passar do tempo cresceram, se desenvolveram, criaram novos loteamentos e com isso tu bota naquela localidade 5, 6, 7 mil pessoas e essas pessoas têm que atravessar uma rodovia e não têm o acesso que dá condição disso e isso também gera... E a segurança necessária. E a segurança necessária. Mas, Zeca, bastante coisa que a GR tem feito aí. Passou o nosso tempo aí conversando, dizendo coisas importantes para quem nos assiste aí em 70 municípios do interior do Rio Grande do Sul que pegam o BATV através do nosso sinal aqui de Porto Alegre. Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. E futebol a gente deixa para outro momento, Zeca. Bom, deixa melhorar. Quando tiver melhor, a gente fala. Luiz Fernando Záquia, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Orlandino. Prazer é todo meu. Este é o programa RicardoOrlandini.net. Até uma próxima oportunidade. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.